Oi, boa tarde. Meu nome é Elisa. Eu sou aluna da turma T01 de Cálculo 3, da professora Adriana. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação de equações diferenciais ordinárias na engenharia de alimentos, que é o meu. Para a gente começar a falar sobre a aplicação em si das EDOs, a gente precisa primeiro definir o que são elas. Eu trouxe uma breve explicação para a gente poder dar continuidade ao trabalho. Uma EDO é uma equação matemática que relaciona uma função desconhecida com as suas derivadas. Aqui eu trouxe alguns componentes da EDO. A função desconhecida, que é a quantidade que será modelada. É o que vai alterar em função de alguma coisa. Por exemplo, a posição em função do tempo. Ou a temperatura também em função do tempo, concentração, enfim. A derivada, que é essa taxa de variação da função em relação à variável independente. E a ordem da EDO, que é a maior derivada presente na equação. Por exemplo, a gente consegue ter uma EDO de primeira ordem, segunda ordem até terceira ordem. Isso tudo vai depender da ordem da derivada dessa mesma função. O processo que eu escolhi para falar sobre é a secagem de alimentos. Primeiro vou contextualizar para vocês um pouco sobre o que é a secagem. A secagem ela é um método de conservação muito antigo na indústria, que consiste na retirada de umidade do alimento, da umidade do próprio alimento. Isso acontece para prolongar a vida útil ou para fazer até novos alimentos, como por exemplo a uva passa, que é muito conhecida e é bem diferente da uva in natura. O processo de secagem ele é um processo bem complexo, então ele deve ser seguido muito à risca e muito bem estudado para cada tipo de alimento. A gente pode ter a perda de valor nutricional, alteração de textura, que pode não ser desejável para todo tipo de alimento, mesmo que vá acontecer na maioria deles, por exemplo, uma banana, para uma banana desidratada, a textura é completamente diferente. O valor nutricional ele pode acontecer quando o alimento é submetido a altas temperaturas. Os seus nutrientes podem ser sensíveis a essas altas temperaturas, então eles vão ser perdidos e degradados no meio do processo. Então é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Outra coisa que a gente tem que também tomar muito cuidado é a reidratação após a secagem. Então, depois que o alimento já passou por todo o processamento, ele pode absorver umidade ao longo do tempo. Então, são questões que a gente deve levar em conta para fazer toda essa matemática funcionar, essa equação funcionar. As EDOs, elas são fundamentais justamente para isso, para a gente conseguir entender e prever o comportamento do alimento relacionando à umidade e ao tempo do alimento. Então, quanto tempo aquele alimento vai absorver tanta umidade. Então, é para isso que a gente usa. Agora eu vou falar um pouco sobre os principais conceitos da secagem dos alimentos, né? O primeiro deles, que é o mais óbvio, assim, é o teor de umidade, que é a quantidade de água presente no alimento. Porque durante a secagem, essa água vai ser evaporada e esse teor de umidade vai ser reduzido quase zero, assim, é bem baixo. Então, essa redução, ela inibe as atividades microbianas e as reações enzimáticas, que são responsáveis pela deterioração do alimento. Assim como a difusão e a umidade. Isso é a forma como a água sai do alimento. Ela sai do interior para a superfície do alimento e assim ela consegue ser evaporada. Então, essa difusão, ela depende de muitos fatores, como, por exemplo, a estrutura do alimento, o tamanho, a forma e até mesmo a composição. Se o alimento tiver algum outro componente ligado à água, então essa água vai ter mais dificuldade de subir para a superfície. Assim como o tamanho, se a distância entre o interior até a superfície for maior, vai demorar mais tempo para essa água conseguir sair do alimento, evaporar, né? Então, são todas equações que a gente deve. São todos pontos que a gente deve levar para dentro dessa equação. Continuando, né, nos principais conceitos da secagem, tem a transferência de calor e massa. O calor ele é fornecido para o alimento para a água poder ser evaporada. E ao mesmo tempo que a água é evaporada, a gente tem um fluxo de ar que vai puxar essa água do alimento. Então, a transferência do calor é o calor sendo fornecido para o alimento e a transferência de massa é a sucção assim da água para fora do alimento.
Alguns exemplos de alimentos que passam pela secagem, né, são as frutas secas, que são muito conhecidas, a uva passa, damasco, maçã, manga, banana. Os vegetais, que são os tomates, cogumelos, cebolas, cenouras, ervilhas, espinafre. Esses são geralmente utilizados em sopas industrializadas, e aquelas sopas que vêm em saquinho. E as ervas e especiarias, que é o que a gente usa muito no nosso dia a dia, que é orégano, manjericão, salsa, tomilho, pimenta, cúrcuma, páprica, entre outros. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a modelagem do processo na secagem de alimentos. A gente vai entrar um pouco mais sobre a EDO. Essa é a equação da EDO na modelagem. Considerando um modelo simplificado, onde um alimento com teor inicial de umidade, que é o M0, ele vai ser seco num ambiente controlado. A taxa de variação da umidade, que é MT, em relação ao tempo, é descrita pela seguinte EDO. A derivada da taxa de umidade em relação ao tempo, menos a constante, que vai depender das propriedades, do método e tudo mais. MT, que é o teor de umidade no alimento, e MEQ, que é o teor de umidade do equilíbrio, que é dependente das condições ambientais, temperatura, a umidade do ar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a equação em si. Primeiro a gente tem a taxa de secagem. A equação que eu mostrei anteriormente, ela mostra que a taxa de secagem é proporcional à diferença do teor de umidade atual, que é no tempo atual é o MT, e o teor de umidade de equilíbrio, que é o MEQ. Isso significa que quanto maior a diferença entre as duas, mais rápida vai ser a perda de umidade. A constante K é variável para cada tipo de alimento. É uma constante que ela depende de temperatura, fluxo de ar, o tipo de secador. Por isso, esses fatores eles devem ser muito certos assim para cada tipo de alimento, para que a gente consiga otimizar todo esse processamento. Tendo uma diminuição de tempo, uma otimização da própria secagem e, enfim, a convergência e equilíbrio. Isso significa que à medida que o tempo avança, o MT, que é a taxa de variação em relação a tempo, tende à taxa de equilíbrio. Isso significa que elas tendem a se encontrar. E quando elas se encontrarem, não vai mais ter troca de umidade ou perca de umidade. Isso significa também que a secagem acabou, o processo de secagem já foi finalizado. Agora eu vou mostrar para vocês como isso tende ao equilíbrio, resolvendo a EDO. Assumindo as condições iniciais como M0 igual a zero, ao MT, que é a taxa de duração de tempo, começa em zero, a solução fica MT igual a MEQ mais M0 menos MEQ vezes exponencial de menos KT. Isso mostra pra gente que o teor de umidade ele decresce em função do tempo. Isso aproxima ele de EQ, como eu citei anteriormente, fazendo com que a umidade não seja mais perdida, ou seja, não existe mais o que secar daquele alimento. Aquele alimento já está completamente seco dentro da sua estrutura. Aqui eu trouxe algumas aplicações práticas para secagem. Projetar os equipamentos de secagem. Como eu citei anteriormente, tudo deve ser muito bem estabelecido para cada alimento. Então, a gente deve escolher muito bem o tipo de secador e as condições para a gente poder otimizar todo o processo, diminuindo o tempo, diminuindo o consumo de energia. O controle de qualidade é quando a gente monitora o processo de secagem para poder garantir que o produto chegue para o consumidor com um bom padrão, num bom nível. Então, todo produto deve seguir a mesma especificação, a mesma padronização, não deve ter nenhuma diferença, e a gente consegue prever isso usando as EDOs. Depois a gente tem a simulação e otimização. Como eu citei no início do trabalho, a EDO ela ajuda a gente a prever o comportamento dos alimentos nas diferentes condições que ele vai ser submetido. Por exemplo, em diferentes temperaturas, se ele vai ficar armazenado numa geladeira ou se ele vai ficar armazenado em outro lugar. Então, a EDO ela ajuda a gente a conseguir enxergar todas essas questões para ajudar durante o processo e fazer com que a gente entregue, de novo, um produto para o consumidor, um produto de qualidade. Bom, esse foi meu trabalho sobre a aplicação das EDOs na engenharia de alimentos.
no processo de secagem, para ser mais específica. Espero que você tenha gostado e muito obrigada.